o que é segurança ocupacional? Qual a diferença entre essas duas áreas? Bom, a mais conhecida delas é a segurança ocupacional. Um mecânico vai trocar o pneu de um carro e, por acaso, se acidenta, corta o dedo, bate uma ferramenta no dedo e, com isso, ele se acidenta fazendo a ocupação própria dele. A outra, que é a segurança do processo, tem como exemplo o caso em que vaza gasolina numa produtora, num lugar onde produz gasolina, numa refinaria. Esse vazamento pode atingir pessoas que podem se queimar, ou pode cair gasolina no olho. Qualquer desse tipo de acidente, vindo de energia ou substância do processo, são acidentes de processo. São sobre eles que nós vamos cuidar. Porque esses são os acidentes mais sérios, esses são os acidentes com maior potencial. São os acidentes que nós precisamos cuidar, não só com EPI, nós precisamos ter um sistema de gestão para cuidar deles. E assim, minha dúvida, o que é perigo e o que é risco? Tenho sempre essa dúvida, qual é a diferença entre os dois? Se eu tenho uma substância inflamável, como a gasolina, ela é perigosa. Uma substância ácida, como ácido fúrico, é perigosa, pode me queimar. Por enquanto, elas são um perigo, porque eu estou falando só do potencial que elas têm de me atingir. Como o fogo ou uma faca amolada também tem esse potencial. No instante que eu avalio uma estatística de quantos acidentes de carro tiveram no Brasil, e eu vejo a frequência com que isso ocorreu e a severidade, se eles só se acidentaram ou se eles morreram, quando eu faço a avaliação completa de frequência e severidade, eu estou vendo o risco. Só para facilitar o entendimento, o perigo maior é viajarmos de avião, mas o risco maior é viajar de carro. Se acidenta muito mais com o carro do que com o avião, mas nós temos medo de viajar de avião, porque pode cair 100, 200 pessoas, pode falecer ao mesmo tempo. Mas a frequência com que isso ocorre é muito menor do que a de carro. Portanto, o risco de avião é menor. No vídeo anterior, no primeiro vídeo, você falou um pouco sobre CCPS e seus elementos. Poderia explicar um pouco mais? Há mais de 100 anos, os engenheiros químicos americanos se juntaram e fizeram a Associação dos Engenheiros Químicos, MAS, que estudava várias coisas. Quando teve o acidente de Bhopal, na Índia, que morreu muitas vezes, os empresários das empresas e a própria sociedade buscou com que essa entidade fizesse um centro dedicado à segurança de processo, buscando o estado da arte da segurança de processo. Essa entidade criou um sistema de gestão. Esse sistema de gestão é o que nós estamos usando como referência aqui no Brasil nas maiores empresas. Ele é usado também como referência no mundo todo. A constituição dele começa com 4 elementos principais, os 4 pilares. Esses 4 pilares formam a estrutura que vem de uma ideia de que para alguma empresa ou para uma entidade fazer algo, tem que ter o compromisso de fazer. Uma vez que ela tem um compromisso, ela busca ter cultura, ela busca conhecer a lei que tem sobre isso. Aí ela passa a ter um entendimento. Para ter um entendimento, ela tem que conhecer os riscos, vai aprender mais sobre o próprio processo e sobre os perigos e riscos do seu processo. Uma vez que faz o segundo pilar, aí vem a parte de gestão. Eu quero agora que eu conheço e que eu tenho cultura, evitar os acidentes. E aí implanta uma série de medidas para que isso aconteça. Como nem sempre as coisas são 100% certas, alguns desvios podem ser vistos nas auditorias ou nas ocorrências mesmo, são registradas muitas vezes por outra empresa, e aí nós vamos aprender com a experiência nossa e dos outros. Vamos evitar nossas topadas aprendendo com a topada dos outros. No próximo filme, nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos pegar o primeiro elemento que constitui o pilar e ele é de compromisso. E o primeiro elemento do pilar de compromisso é a parte de cultura. Vai ser ótimo.
nós vamos falar de cultura e segurança do processo. Conto com vocês.